Boa noite, você que está nos assistindo hoje no nosso culto online de quarta-feira. Quero te convidar para uma breve oração e pedir a presença de Deus. Santo Deus, Pai grandioso, muito obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de te adorar através da oração. E nesse culto de quarta-feira, Senhor Deus, queremos honrar e engrandecer o teu santo nome. Que a tua presença seja constante conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Se junte a nós nesse louvor, a música Verei Jesus. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. De Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus.
Este é um culto de oração. E num culto de oração, vamos fazer aquilo que viemos aqui para fazer, que você pode fazer também de casa, que é dobrar os nossos joelhos e elevarmos uma prece a Deus. Convido você a me acompanhar enquanto falamos com o nosso Pai Celestial. Eterno e onipotente Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por tantas maravilhas, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que cuida de nós a cada instante e em quem podemos confiar plenamente. Queremos mais uma vez colocar nossa vida em Tuas mãos e Te pedir que o Senhor guie os nossos passos em segurança até aquele grande dia, quando veremos face a face. Perdoa as nossas faltas, ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais correspondermos às expectativas que o Senhor tem para nós, para o seu povo, nos dias finais da história deste mundo. Queremos trazer também diante de Ti as nossas aflições, nossas angústias, perplexidades, nossas lutas, pedir que o Senhor nos ajude a enfrentar, permanecendo firmes e perseverantes. Abençoe o culto desta noite, abençoe a exposição da Tua Palavra, fortaleça a nossa fé e salva-nos. Rogamos em nome do nosso amigo e Salvador Jesus. Amém. A Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou E alcançou seu alvo sem mentir. Jesus esteve todo o tempo com você e sua meiga voz você ouviu. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama e sorrir e compreender,
seu viver. Olá, boa noite! Como é que você está? Espero que esteja tudo bem, espero que a sua semana até aqui tenha sido boa. Então, chegamos na quarta-feira e para iniciar a reflexão de hoje, o culto de hoje, eu gostaria de convidar você que está assistindo para termos uma conversa com Deus, primeiramente. Querido e amado Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de termos um tempo para Te buscar, mesmo na nossa semana com o cotidiano tão corrido. Obrigado, ó Pai, pela essa oportunidade de termos também a Tua Palavra, de podermos buscar e termos mais entendimento para a nossa vida e o que Você quer para nós, para o nosso bem, ó Pai. Fique comigo, que o Senhor possa usar as minhas palavras aqui neste momento. Usa minha boca, ó Pai, que as palavras que saiam dela não sejam minhas, mas Tuas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar também a cada ouvinte que está assistindo agora, que eles possam ser tocados com essa palavra, Pai. É isso que eu Te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Bom, hoje, quarta-feira, 1º de dezembro. Chegou dezembro, o tempo passa muito rápido e quando a gente vê, já acabou o ano. Dezembro é um mês diferente dos outros, porque a gente geralmente está mais alegre, porque o ano está acabando, e dezembro geralmente é sinônimo de algumas coisas que deixam a gente feliz, como férias. Quem não gosta de férias? Na maioria dos casos, você almeja as férias, você planeja o que vai fazer nas férias, então é um tempo diferente. Em dezembro também a gente tem aquela vontade de finalizar tudo que ficou pendente, deixar tudo organizadinho, deixar tudo bonitinho. A gente tem as comemorações, quando a gente consegue rever os familiares que moram distantes ou que a gente não consegue ver com tanta frequência. A gente tem as confraternizações nas empresas que fazem com que a gente veja como é bom ter amigos e como é bom ter pessoas que a gente gosta ao redor da gente. A gente tem várias coisas e uma das coisas que eu sempre penso em dezembro é que a gente sempre faz uma retrospectiva de como foi o ano e também na véspera do ano novo a gente faz aquela listinha das metas para o ano seguinte. A gente gosta de, às vezes, colocar algumas coisinhas que quer realizar ou que acabou ficando pendente desse ano ou do ano passado. Com a questão da pandemia, às vezes a gente não conseguiu concluir algumas coisas, os projetos foram frustrados, mas também a gente conseguiu fazer outras coisas por conta do tempo que a gente teve diferente. A gente conseguiu aproveitar um pouco mais de tempo com a família. A gente conseguiu fazer outras coisas que, às vezes, antes a gente acabava perdendo. Então, sempre tem uma coisa que a gente pode absorver de tudo. Bom, eu pesquisei sobre como se fosse um top 3 das metas mais populares, tanto na internet como com pessoas que eu conhecia. Bom, a primeira delas que eu queria compartilhar hoje com você é sobre a questão de aprender. Aprender sempre está nas metas das pessoas, seja aprender um idioma novo, aprender um instrumento musical, aprender às vezes até uma habilidade manual, um artesanato, um crochê, aprender às vezes a cultivar alguma hortaliça, aprender faz parte da gente, a gente sempre está em aprendizagem. E também a gente pode aprender, às vezes, de uma forma diferente, que é aprender uma cultura diferente através da viagem. Quem não gosta de viajar? Eu acho que na listinha de muita gente tem a questão viagem, conhecer um lugar novo, aprender da cultura, aprender os costumes daquele local. Então, a aprendizagem, a gente vê que é um dos recursos que mais ajuda a gente a ter uma mente jovem. Ela expande o nosso conhecimento. E essa questão de expandir o conhecimento é tão importante quanto uma atividade física. Se a gente analisar, quando a gente aprende,
a nossa mente, os nossos neurônios fazem novas conexões e as que já estão criadas ficam mais fortes, até prevenindo doenças como o mal de Alzheimer, que é tão comum nos dias de hoje. Tem outras doenças que também são prevenidas, mas a gente fica com tanto medo do mal de Alzheimer, de esquecer das coisas. Então, aprender é uma coisa que sempre está na meta das pessoas. Seja essa questão de idioma, seja uma habilidade. A gente também vê a outra questão das metas, que é conquistar algo ou conseguir algum bem. Seja conquistar uma promoção no trabalho, conquistar a independência financeira, economizando às vezes num mês tanto valor ou no outro mês tanto, fazendo uma tabelinha de um planejamento financeiro. Então, você vai almejando conquistar algo para te trazer uma certa felicidade com isso. A gente também, às vezes, muito na mente do brasileiro, quer conquistar a casa própria, o apartamento próprio, essa questão da moradia própria, ter o seu cantinho. Acho que todos nós gostamos de ter um lugar para dizer que é seu. Ter o seu cantinho próprio, tudo ajeitadinho, do seu gosto, é algo que nos deixa felizes. Outra questão também que a gente às vezes coloca para conquistar é um carro novo. Não sei vocês, eu não sou tão chegada nessa questão de carro, mas o meu marido ama carro. Então, conquistar um carro para muitos, até às vezes para homens ou para mulheres, é algo que eles almejam. E a terceira coisa que eu queria trazer hoje era a questão de saúde e cuidado pessoal. Quantos aqui nunca colocaram como meta diminuir o seu peso? Eu, particularmente, eu sempre coloco uma meta de chegar num peso ou eliminar tantos quilos, porque uma coisa a gente tem que deixar bem claro, a gente não perde peso, porque o que a gente perde, uma hora a gente acha de novo. Então, a gente elimina peso. Brincadeiras à parte, mas a gente tem essa vontade de chegar num ideal do nosso corpo, não às vezes tanto por questões estéticas, mas por conta mesmo de saúde. A gente se preocupa com a nossa saúde, a gente vê que as pessoas se importam com a alimentação, com a questão de ter um hábito de atividade física. Começo do ano eu vou começar a academia, vou ser fitness, vou comer certinho, vou tomar os 2 litros de água, começa todo empolgado. E às vezes a gente perde um pouco do ânimo, mas a gente não deveria, porque é algo muito importante para nós, a nossa qualidade de vida e também a saúde. A gente vê, na minha área de formação, na estética, as pessoas no começo do ano, não, vou cuidar, vou fazer a rotina de cuidado com a minha pele, eu vou cuidar, vou comprar as coisinhas, vou tirar a maquiagem quando chego em casa, e beleza, é ótimo isso. Você precisa ter esses objetivos para conquistar coisas num espaço de tempo não tão longo, num prazo curto de tempo. E isso faz com que a gente se torne melhor. E isso, se a gente pensar, todas essas metas têm em comum uma coisa, que é o benefício pessoal. A gente acha que benefício pessoal é algo errado, que a gente é ser egoísta. A gente tem que ter cautela. Como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, porque se a gente prioriza só o nosso benefício pessoal, a gente tendendo para um lado que não é o certo, que é o egoísmo, e que vai puxando outras coisas. Então, a gente tem que ter equilíbrio. A gente precisa suprir as nossas necessidades, sentir bem com as nossas realizações, porque algo que está dentro da gente é essa busca por felicidade, se sentir feliz, se sentir realizado. Mas o que a Bíblia pode nos orientar nesse sentido? Porque se a gente vê o que a sociedade prega como felicidade, é você alcançar um sucesso e geralmente é baseado em você conquistar esses bens, conquistar coisas que são dessa terra.
que por um tempo podem ser tiradas de você, que você pode acabar também perdendo, que elas não são eternas. Então, eu gostaria hoje de fazer uma reflexão com você baseado o que a Bíblia pode nos orientar sobre essa questão de metas e sobre essa questão de buscar ser feliz, porque vejo eu, na minha visão, que o objetivo de nós é sermos felizes. Ninguém aqui quer viver em desarmonia, em pé de guerra com todo mundo ao seu redor. Então, eu gostaria que você, se pudesse, pegasse a Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, ou pelo um aplicativo do celular, e abrisse em Salmos 34. Em Salmos 34, a gente vê o que o salmista diz, do versículo 12 em diante até o 14. A gente vê, na minha versão é a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. E no verso 12, primeiramente diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Penso eu que sim, eu quero aproveitar a minha vida. Na segunda frase, querem viver muito? Eu tenho esse objetivo, eu quero viver bastante. Se depender de mim, eu quero alcançar o meu bisavô que passou os 100 anos. Mas, vamos ver. E a última parte diz: e ser felizes? Bom, como eu já disse anteriormente, acho que é um objetivo de todos ser felizes, porque ninguém gosta de ter briga o tempo todo, viver em pé de guerra, ficar de mal com seu marido, com a sua família, com o seu irmão. A gente gosta da felicidade. Então a gente vê o que diz a seguir sobre essa questão de querer aproveitar a vida, de viver bastante e ser feliz. Diz no versículo 13: então procure não dizer coisas más. Bom, não dizer coisas más. Tem uma frase que eu gosto, ela é bem curtinha, mas diz o seguinte: toda palavra causa um efeito. Toda palavra causa um efeito, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Então a gente às vezes não para analisar o que a gente está dizendo no nosso cotidiano. Eu sei que muitas vezes a gente acaba sendo influenciado no nosso linguajar com questões que são da própria cultura local. Às vezes a gente usa um linguajar que não é apropriado. Às vezes, na nossa própria linguagem, dentro de casa, a gente está dizendo coisas que, se a gente refletir, você está chamando coisas ruins para dentro da sua própria casa. Você está fazendo com que não seja um ambiente de harmonia, através da sua boca, daquilo que sai. Se a gente parar para analisar também nessa questão de toda palavra tem um efeito, a gente pode voltar na criação. Como que Deus criou as coisas, exceto o ser humano? Pelo poder da palavra. Então a palavra é poderosa. Se a gente parasse para analisar tudo que a gente fala e colocasse um filtro, acho que a gente evitaria de falar muitas coisas que são desagradáveis. Então, uma orientação que já fica aqui: cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca, porque você pode até matar alguém com as suas palavras. Não matar fisicamente, mas você mata mentalmente e espiritualmente aquela pessoa. Então, cuidado com o que você fala. A outra questão que fala aqui: e não contem mentiras. Bom, mentiras. João 8,44, ele já diz mesmo quem que é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E creio que cada um de vocês não quer ser considerado filho do diabo. Então, a gente às vezes tem que analisar se a gente está sendo sincero com os outros, estamos sendo verdadeiros com as nossas intenções, com aquilo que está aqui guardado, porque de falciane está cheio em todo lugar.
Então, se dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, a gente não deveria mentir. E eu gostaria de também contar uma história sobre essa questão da palavra sinceridade. Eu gosto muito de etimologia, que é a origem das palavras. Se a gente buscar a questão da sinceridade, ela vem do latim e vem da palavra sincera, que se a gente traduzisse para o português seria sincera. E eu já escutei 2 histórias sobre a origem dessa palavra. A primeira é de que na antiga Roma, os artesãos, ao fazer esculturas, às vezes ocorria de ter pequenas falhas. E para corrigir essas falhas, eles colocavam cera para deixar tudo bonitinho e perfeito. E acontecia que o comprador, ele não queria uma estátua com defeitos. Ele queria que você fizesse algo perfeito. Então, o que o comprador fazia? Ele colocava a estátua no sol e esperava para ver se a parte que tinha cera derretia. E com isso, você via se era uma estátua realmente perfeita, sem cera, ou se ela tinha cera para camuflar uma imperfeição. E a outra história que eu ouvi já era sobre a questão de que também na Roma Antiga, certos vasos eram feitos com uma cera especial, e de tão puros e perfeitos que eles ficavam, os vasos se tornavam transparentes. E com isso, semelhantemente, pensando nessa última analogia, os vasos, como eles eram transparentes, você conseguia ver as coisas através dele. E semelhante isso é o que a gente deveria ser. Semelhante a esses vasos, deixar através das suas palavras os verdadeiros sentimentos do coração serem mostrados. E não acabar querendo enganar o seu irmão ou querendo camuflar uma verdade, achando que é melhor assim. É melhor sermos sinceros do que deixarmos de lado qualquer desavença que temos. É melhor deixarmos a sinceridade reinar, porque evitamos outros problemas futuros. Muitos conhecem o ditado: a mentira tem perna curta. E se a gente analisar, uma hora ou outra a verdade vem à tona. E uma vez que a verdade vem à tona, a gente perde a confiança na pessoa que mentiu. Eu gostaria de compartilhar também e citar o que diz em Provérbios 27, 19. Provérbios 27, versículo 19 diz: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Hoje a gente poderia colocar como o espelho reflete o nosso rosto, o nosso coração mostra quem somos, porque o nosso coração é sincero. Nós devemos transparecer essa sinceridade. Devemos levar a sinceridade como um lema de vida e botar ela como uma meta. Sermos sinceros. Não sinceros ao ponto de machucar as pessoas, mas sinceros com tato, sabendo falar a verdade sem machucar o nosso próximo. A outra questão que fala, ao voltarmos aqui em Salmos, continuando no versículo 14, afastem-se do mal. Como eu já tinha falado anteriormente, em não dizer coisas más, afasta-se do mal. A gente pode ver lá em 1 Pedro, na parte do verso 3, no versículo 9, o que diz lá: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Isso vai muito contra do que o mundo
pregava, ou até mesmo prega. Muitos também conhecem o famoso Código de Hammurabi, onde dizia olho por olho, dente por dente. Quer ver uma situação onde isso se aplica nos dias de hoje? Trânsito. Se alguém te cortasse a frente, se alguém não desse a seta e se enfiasse assim, qual que seria a sua reação? Qual que seria o seu primeiro instinto? Provavelmente meter o dedo na buzina ou mandar para aquele lugar. Mas isso não é o certo a se fazer. A gente tem que ser paciente, ser calmo. Os frutos do Espírito devem estar na nossa vida. Se dizemos ser cristãos, a gente deve ponderar as coisas e não pagar o mal com o mal. Porque se a gente paga o mal com o mal, a gente só dissemina mais mal ainda. A gente tem que cuidar com as nossas ações, porque aquilo que a gente planta, também a gente colhe. Aquilo que a gente propaga, volta para a gente também. É uma lei de ação e reação. Então, se você querer revidar na mesma moeda, você só vai receber a mesma coisa. Mas se você fizesse contra o que todo mundo espera, fizesse uma reação diferente, a pessoa que acabou lhe ofendendo ou fazendo algo ruim para você, não ficaria analisando, por que ela não me retrucou, ou não xingou, ou não fez alguma coisa agressiva? É aí que está a transformação. Deus quer que a gente se transforme. Deus, ele não quer que a gente fique na mesma todos os anos, todos os dias. Ele quer que a gente cresça, e cresça também espiritualmente. Cresça no nosso convívio com o próximo e que tenha harmonia na sociedade. O outro fato que a gente vê aqui em Salmos 34 após o afasta-se do mal e façam o bem. Fazer o bem, há vários estudos em que a ação de fazer o bem, a ação de altruísmo, de se importar com o próximo, traz tantos benefícios à saúde. Se você procurar na internet qualquer artigo científico que fale sobre os benefícios de fazer o bem, você vai ver que tanto o seu corpo físico, mental e espiritual vão ter um grande benefício com isso. A sua circulação sanguínea melhora, o seu coração melhora, a sua mente melhora, a sua pele melhora. São tantas coisas que melhoram que é incrível imaginar o que o bem traz tanto para o outro como para a gente. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar que é: ajudar as outras pessoas é uma troca. Ao mesmo tempo que você doa, seja seu tempo, pertences ou recursos, você recebe de volta amor, aprendizado e a sensação de gratificação. E olha, não tem coisa melhor do que isso. Não tem dinheiro, não tem nada que se compare com isso. Você receber amor, você aprender com o próximo e você sentir essa sensação de gratidão que o outro tem pelo aquilo que você fez por ele. Como se a nossa vida tivesse uma relevância. É um propósito que Deus botou no nosso DNA, a questão do amor e da empatia. Se a gente analisar, nós não somos seres individuais, não somos feitos para ser solitários, somos feitos para viver em comunidade, temos esse senso de comunidade, de pertencermos a algo. Se a gente analisar, para sermos seres humanos, o que é necessário? Se eu quiser aprender a falar, se eu quiser falar como um ser humano, se eu quiser até mesmo ser como um ser humano,
eu preciso de outro ser humano para me ensinar. Então, se a gente analisar a nossa natureza, é uma natureza de empatia, de doação, de amor, de cooperação. Por mais que a gente ache que o mundo é tão competitivo, ok, ele é competitivo, mas não é porque ele é competitivo que ele está certo em ser competitivo. Se a gente analisasse o melhor para o mundo, para cada um de nós, não só para mim, mas também para o meu próximo, a cooperação seria a palavra ideal. E por último, aqui em Salmos, diz: procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Como eu estava falando, se você busca fazer o bem, se você pensar no bem, você já relaciona a questão da paz. Porque se você gera o bem, você não vai ter brigas. Ou se tiver, já logo resolvem. Então, busquem a paz. Busquem, porque até mesmo se a gente vê o que diz em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Que você seja chamado de filho de Deus, que você seja um pacificador, que você leve a paz por onde você passar, que você leve o amor para as pessoas à sua volta. Há tantas coisas que você pode fazer para o bem do próximo. Você pode doar o sangue, você pode agora, fica mais aflorado agora nessa época do Natal, mas tem tantos projetos de assistência, de fazer cestas básicas, de comprar presente para crianças, mas esse espírito devia estar conosco em todos os meses, em todos os dias da nossa existência. Quando a gente faz o bem, como eu falei, você tem essa troca de deixar o outro feliz e isso também te contagia e te deixa feliz. Então, procurar a paz é algo que faz bem para nós. E para encerrar, eu queria que você refletisse nessa questão, então, do que Salmos diz. Se a nossa meta é ser feliz, é ter saúde, é ter uma vida longa, uma vida próspera, que a gente busque essas instruções que estão aqui, porque Deus nos criou e como Criador de nós, Ele sabe o que é melhor. Se a gente quer que o nosso carro, uma comparação, se a gente quer que nosso carro funcione, a gente lê o manual de instrução. E a Bíblia é o nosso manual de instrução que Deus deixou para nós. Se a gente está em alguma dificuldade, se a gente não sabe qual é o propósito da nossa vida, se a gente não sabe quais metas ter, qual direção caminhar para esse próximo ano, leia a Bíblia. Não só aqui em Salmos, mas leia ela toda. Leia um versinho a cada dia. Bote isso como uma meta. Ler um verso a cada dia. Ler um trecho dela. Tenha mais comunhão, porque isso irá te transformar. E a direção para a qual você vai caminhar através disso, eu tenho certeza, vai ser muito boa. Porque os caminhos do homem podem parecer bons aos homens, mas muitas vezes eles podem levar ao caminho da morte. É esse o recado que eu queria passar para vocês. Que Deus os abençoe e que Deus continue com vocês no restante dessa semana. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por essas palavras que o Senhor deixou para nós. Que possamos, nesse novo ano, buscarmos não só o nosso benefício próprio, mas também ajudarmos os nossos irmãos, os nossos parentes, nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas à nossa volta e também até mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece. Que possamos levar o Teu amor para todos os lugares, ó Pai. Que possamos ter metas que sejam como o Senhor quer que a gente viva, como o Senhor quer que a gente haja. Que o nosso amor não fique somente
em teorias, em palavras, que o nosso amor seja ação, ó Pai. Que a nossa meta maior seja viver com amor e por amor, tanto por você, ó Pai, como nosso Criador, e também para com o nosso irmão. É isso o meu desejo e o meu pedido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite e até mais!